Então, nem todo infarto é uma parada cardíaca. Nem todo infarto é uma parada A cardíaca. parada é quando realmente para. Isso, isso. Parada cardíaca é o coração, por alguma razão, ou parou de bater, ou começou a tremer. Que ainda é um batimento, mas é um batimento tipo tremor. Ele fica fazendo isso aqui, ó. E aí ele não ejeta sangue. Ou um ou outro. E a parada cardíaca pode ser aguda e súbita, ou uma consequência de um problema de saúde, que no final é a morte, entendeu? Mas aí Então, ela vai dando sinais? Como é? Ou não? para o paciente que é esse segundo tipo, que é o que está dentro do hospital, ficando cada vez mais grave e muitas vezes cumprindo o seu papel biológico no planeta, que é um dia todos nós vamos morrer, isso é uma coisa previsível. A gente vai enxergando, como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, esta piora clínica, deterioração, até a hora que o coração para. Que é morte, isso. Uma hora chega, entendeu? Claro que se ela for evitável, prevenível, não é desse jeito que eu contei, né? Agora, quando é apenas a evolução natural de todos nós que vai ser a morte, então esse é o processo de morte. Mas muitas vezes isso acontece agudamente, súbito. E isso aí não é natural. Isso a gente não tem que deixar acontecer. Vocês devem lembrar do jogador Eriksen, da Dinamarca, que num jogo da Dinamarca com a Finlândia em 2021 na Eurocopa, teve uma morte súbita em campo. Aquilo não é natural e aquilo não tem que deixar acontecer, não é o processo de Caramba, morte. foi em campo, Em cara. campo. E uma morte súbita mesmo, né? Ele morreu ali naquele momento. Só que ele tá vivo hoje porque ele foi ressuscitado, né? Então, aquilo que ele teve foi uma parada cardíaca, assim como aquele senhor que está na UTI e que já entrou em cuidados paliativos, ou seja, estão respeitando, a equipe profissional está respeitando o seu processo de morte natural, biológico. Tá tudo bem. Os dois tiveram paradas cardíacas, mas a um se chama morte e ao outro se chama morte súbita. Com o Eriksen foi súbita. E a morte súbita não deve ser aceitada. A gente tem que tratar ela, porque com o Eriksen aconteceu uma coisa muito pontual. Ele teve uma arritmia maligna, das que eu já contei hoje, e por isso ele não tinha mais sangue sendo ejetado pelo coração dele. E aí ele recebeu o tratamento imediato naquela hora, Qual e que é por o isso ele tá tratamento? vivo. O tratamento é Desfibrilador? desfibrilar, isso. Foi tudo muito rápido, ele foi desfibrilado e hoje tá aí, tá jogando no Manchester United, tá vivo e sem nenhum problema. Tão bom foi o atendimento dele, tão rápido, tão tudo, né, que foi ali. Muito Nossa, a bom. equipe deve ter sido muito foda Muito pra boa. sacar na hora, Foi né? muito boa. Porque são minutos, né? Porque 5 Sim, minutos? cada minuto importa. Essa é a maior emergência da medicina. Aqui, a cada minuto, eu sei disso porque eu dou aula sobre isso toda semana. A cada minuto que passa que uma pessoa em morte súbita, como o Eriksen, não é desfibrilado, a probabilidade dele ficar vivo, se ele não é desfibrilado, cai por minuto 10%. Nossa. Eu costumo dizer que há cânceres avançados que matam 10% ao ano. Olha a diferença de escala. Aqui é 10% a mais por minuto. Então, por isso que foi tudo tão rápido com o Eriksen. Quem puder depois, veja lá no YouTube. É Eu tudo sabia dessa muito história, rápido. mas eu nunca vi. É, Legal, vou dar uma olhada isso. depois. E aí, Caramba. esse é o tipo de morte que a gente tem que evitar, é claro, né? A gente evita mortes evitáveis, né? Quando há um processo natural de morte, isso a gente tem que até que respeitar, né? É humano respeitar nossa natureza humana. Agora, nem sempre isso acontece, né? Um outro exemplo que eu sempre uso nas minhas aulas é também exemplo real, do Serginho. Não sei se vocês vão lembrar, o ano era 2004, jogavam no Morumbi, São Paulo e São Caetano, quando no meio da partida o jogador Serginho do São Caetano caiu também em morte súbita no gramado, no Morumbi. E no Morumbi naquele dia não tinha um DEA. E o Serginho morreu naquela noite. E ele foi encaminhado para o São Luís do Morumbi. E aí, sempre que eu falo isso nas aulas, eu e meus alunos são de São Paulo, né? A maioria deles, né? Claro que tem aluno que vai fazer curso que é da América Latina inteira, mas a maioria é de São Paulo. Quando eu falo isso, a resposta é assim: puta, tinha um Einstein do lado. Não adianta. O Einstein do lado ainda significa botar numa ambulância, atravessar a rua, entrar na garagem, tarará, tarará. Não adianta. Você tá entendendo que a cada minuto 10% vão embora? Então tem que ser muito rápido, tem que ser lá na hora. Por isso que tu foi tão Nossa. exemplar com o Eriksen, né? E esta morte súbita, ela pode acontecer ou por causa de uma doença genética, quando o paciente é muito jovem, que são o caso do Eriksen e do Serginho, ou quando ele passa, principalmente a idade assim, mantra, nossa, é 35 anos. Quando passa dos 35, ainda pode morrer por causas genéticas, mas aí o infarto agudo do miocárdio, como causa da morte súbita, já passa a ser mais prevalente.
Então, passou dos 35, quando vem para mim um caso de morte súbita, abortada, ou seja, como o Eriksen, né? A morte súbita foi abortada porque ele foi tratado. Ou um familiar de alguém que morreu subitamente e quer saber se tem o mesmo risco. Então, passou dos 35, eu vou suspeitar mais de infarto. Se o caso Index morreu com menos que 35, eu vou pensar mais em causas genéticas, entendeu? Entendi. Mas eu penso sempre em tudo, claro, né? A pesquisa, mas eu penso mais em um ou mais no outro, né? Claro. Quando a pessoa infarta, que acaba a oclusão ali, que oclui e acaba a irrigação de sangue, antes dele sentir dor, as células já estão isquemiando, né? Eu até falei isso, tem isquemia já naquelas células. E no processo de isquemia já pode acontecer uma arritmia maligna. Às vezes, a morte súbita vem antes da dor, no caso de quem está infartando. Antes sequer de, estou com dor, ele já caiu morto, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que, primeiro, evitar com modificação de estilo de vida, cada vez mais isso tem que ser mais falado, manutenção de um peso saudável, uma dieta saudável, a cessação do tabagismo, que voltou a estar na moda recentemente, infelizmente, no Brasil. Maldito né? Peaky Blinders. Isso é culpa daquela série. Exato. Enfim, essa modificação toda ela vai evitar o risco de acontecer, mas mesmo acontecendo, como muitos pacientes não se apresentam com dor, e sim como morte súbita, a gente tem que formar mais gente para tratar esses casos, entendeu? Porque eles acontecem na rua, na 23 de maio, no Ibirapuera, no shopping. Mas sem um desfibrilador dá bom? Não dá. Não dá. Exato. Então se eu tenho um aqui agora, tchau, Lutz. Se isso acontecer, você vai ter aqui nessa sala um bystander. Não sei se só eu aqui, mas eu sou um bystander. Eu sou uma pessoa treinada pela American Heart Association e eu treino pessoas também pela AHA para isso, para que, viu um caso como esse, saiba exatamente o que fazer. Eu sou treinado para isso. Eu acho que só sou eu aqui nessa sala. Sim. Pronto. Mas se não tem um DEA, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que ligar para o SAMU. Eu fico te atendendo aqui enquanto isso. Fico fazendo compressões torácicas. Mas não é a compressão que te salva. É o desfibrilador que salva. Então nós vamos ligar para o SAMU e vai haver uma demora, claro, natural, para o SAMU chegar. E se demorar mais que 10 minutos, a chance é muito baixa. Porque já 10 vezes 10, 100, né? Ainda há uma chance, claro, mas a chance é muito baixa de você ainda ser salvo. Então tem que ter um DEA no local, tem que ter um DEA rápido, entendeu? A razão pela qual esse curso que eu ensino existe é essa, é alertar os profissionais de saúde, porque no nível que eu ensino esse curso é só para profissionais de saúde, é um nível alto. Mas existe a versão desse curso para todo mundo, que aí já não sou eu que ensino, entendeu? Mas esse curso, tanto para profissionais de saúde como para leigos, é para isso, é para te alertar, olha, tem um problema aqui, você acabou de ver que se acontecer com você, vai ter um bystander agora, porque amanhã já não tem mais, né? Uhum. Mas não tem ideia. Então a gente... Ideia é o desfibrilador, né? Então a gente fica aumentando esta... para um condomínio, para quem está nos ouvindo, para um condomínio... Por que não? Né? Não é? Exato, custa R$8.000, R$8.500. Oh. Para dividir para um condomínio. A empresa que vende o DEA, muitas vezes oferece até o treinamento já para os funcionários e vizinhos. Se você pedir, ó... Tá bom, a gente tá treinando, mas tá comprando, mas treina a gente aqui, porque senão eu não saberia usar. Se não tem ninguém bystander no teu condomínio, a própria empresa vai formar um bystander, entre aspas. Não é formalmente um bystander, como eu sou formalmente um, mas é uma pessoa que também vai saber fazer alguma coisa. Claro. Já é alguma coisa. É melhor que nada. Veja a diferença dos desfechos, né? Sem dúvida. O tratamento do infarto, que é essa doença que a gente está falando desde o começo, além de ter um hospital que seja capaz de receber esse paciente em até 90 minutos, abrir a coronária dele e colocar no stent, a comunidade em que ele está inserido tem que ser capaz de entregar um desfibrilador, caso isso aconteça, em menos que 10 minutos. Porque se ele não sobreviver a essa primeira fase, caso isso seja o que acontece com ele, não é o que acontece com todos, tá claro, né? Mas se o caso dele for o tipo morte súbita, não adianta nada eu ter um hospital super bem equipado, com os melhores stents do mundo, e uma equipe que é super rápida, se o paciente não chega vivo ao hospital. Se ele já morreu antes. Então tem que ter DEA, é um passo. E tem que ter um grande hospital para tratar essas pessoas, é um segundo passo. Os dois têm que existir, entendeu? Só para ter uma ideia, para fechar o assunto, ou pelo menos fechar da minha parte o que eu queria falar, claro, 50% das vítimas de infarto hoje morrem antes de chegar ao hospital. Por quê? Porque eles têm essa tal isquemia maligna e que gera alguma arritmia maligna e aí o coração para de ejetar sangue e a pessoa cai morta. Então tem que ter DEA para esses 50% e tem que ter um bom stent para 50% que chegam vivas. Essas são as duas coisas.